Depois de me reunir com minha família biológica, minha irmã, a garota que tinha vivido a minha vida no meu lugar, ofereceu chorando o seu noivo. Lily, disse ela, com uma voz que parecia um retrato de sacrifício desinteressado. James é seu. Eu vou me afastar. No instante em que suas lágrimas caíram, toda a família se voltou contra mim, com os corações apertados e os dedos apontando. Foi então que compreendi. Essa família só respondia à fraqueza, nunca à força. Então caí de joelhos com um baque seco, meus soluços mais fortes e desesperados do que os dela. Aurora, como pode se afastar? Se fizer isso, James vai me culpar. Mamãe e papai vão me culpar. Meu irmão vai me culpar. Que sentido tem eu estar viva se você não ficar com ele? Vou morrer bem aqui. Toda a família ficou paralisada, o assombro gravado em seus rostos. Aurora, a falsa herdeira, ficou muda. Sempre tinha sido péssima para chorar. Mas eu era a indiscutível rainha das lágrimas. Na minha primeira semana de volta à mansão Sterling, já tinha tomado o trono. Eu me sentia como um ser estranho, caída de paraquedas em um mundo que não era meu. E Aurora Sterling, a garota que tinha roubado a minha vida durante 18 anos, era a princesa desse mundo. Um dia, chegou um time de trabalhadores carregando escadas e baldes de tinta. Iriam repintar toda a mansão na cor favorita de Aurora, um tom suave e amanteigado de creme. O meu quarto, originalmente em um branco sóbrio, estava na lista. Eu os detive. Por favor, moço, não pinte o meu quarto. Aurora se aproximou, quase flutuando ao ouvir meu pedido, entrelaçando o braço no da nossa mãe, com os olhos marejados. Lily, você não gostou? Me desculpe, eu não pensei. Achei que também gostaria de um tom mais aconchegante. Nossa mãe franziu o senho para mim. Lily, Aurora fez isso com boa intenção. Por que você é tão ingrata? Nosso pai abaixou o jornal. É só um pouco de tinta. A casa inteira deveria ter um estilo uniforme. Olhei para aqueles rostos cheios de privilégio e finalmente entendi. Nessa casa, minha opinião não valia nada. Só as lágrimas de Aurora contavam. Está bem, sussurrei, com os olhos avermelhados e a voz trêmula por lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Eu não sou ingrata, mamãe. É só que, ouvi dizer que este quarto era o berçário que vocês prepararam para mim quando eu era um bebê. Essa cor, vocês escolheram com suas próprias mãos, tantos anos atrás. Levantei a cabeça, os olhos brilhando, mas sem chorar. Eu queria conservar isso. Como se nunca tivessem me perdido. Só por um momento, queria saber como teria sido crescer aqui com vocês. Minha voz se quebrou em um soluço abafado. Perdão, estou sendo egoísta. Podem pintar. Finjam que eu nunca voltei. O silêncio mortal tomou conta da sala. A culpa inundou os rostos dos meus pais. Minha mãe afastou Aurora e correu para me abraçar. Minha doce menina, não chore. A culpa é da mamãe. Nós sentimos muito. Meu pai rugiu para os trabalhadores. Quem mandou vocês mexerem no quarto da senhorita? Fora! Agora! Meu irmão Julian, descendo as escadas, correu até mim, batendo desajeitado em minhas costas. Lily, não chore. Ninguém vai se atrever a tocar no seu quarto. Aurora ficou imóvel, sua expressão doce se endurecendo. Jamais tinha imaginado que eu pegaria o seu truque e o amplificaria 10 vezes. Ela abriu a boca para falar, mas eu chorei ainda mais alto. Irmã, por favor, não fique brava comigo. Eu não quis que mamãe e papai se incomodassem. Eu só não consigo me controlar. Com uma frase, cortei qualquer acusação que ela pudesse fazer. Se dissesse mais alguma coisa, pareceria cruel, e eu seria a frágil filha perdida. O sangue sumiu do rosto de Aurora. Foi um espetáculo lindo. Depois daquele dia, ninguém voltou a mencionar a ideia de repintar. O meu quarto virou a única exceção naquele castelo amarelo amanteigado. Os dias seguintes foram uma névoa de batalhas sutis travadas nos corredores da mansão Sterling. Cada olhar, cada gesto, cada palavra escolhida com cuidado fazia parte de uma guerra que Aurora acreditava estar vencendo. Ela ainda pensava que suas lágrimas e sua bondade fingida bastariam para manter todos sob seu controle. Mas eu já tinha começado a me enredar nos corações deles como um fio invisível. Só precisava chorar um pouco mais alto, tremer um pouco mais fraca e deixar que a culpa da família os devorasse por completo. O aniversário de Aurora fez a casa parecer pertencer apenas a ela. Balões em tons de rosa suave e prateado decoravam o grande salão de jantar, um enorme bolo em camadas de tons pastéis repousava no centro, e os convidados iam e vinham como se os Sterling fossem realeza. Todos riam, brindavam e sorriam com aquela falsidade da alta sociedade, onde a aparência importa mais do que a verdade. A Aurora brilhava no meio de tudo, seu vestido de grife moldando sua figura, seus brincos de diamante refletindo cada raio da imensa luminária de cristal. Julian, sempre o irmão devoto, a tinha surpreendido naquela tarde com um Porsche. Ela ainda exibia as chaves penduradas nos dedos delicados, mostrando com orgulho cada vez que alguém perguntava sobre o presente.
Interpretava o papel de filha adorada com perfeição, e todos a elogiavam por isso. Eu permanecia à margem da celebração, observando em silêncio, invisível, mas suficientemente presente para lembrá-los de quem eu era. Sempre fora assim, a Aurora sob os refletores e eu nas sombras, perto o bastante para parecer pequena, mas próxima o suficiente para ser comparada. Julian me notou naquele canto. Pela primeira vez, seus olhos vacilaram. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo, entregando-a como se quisesse corrigir um erro antes que alguém percebesse. Dentro havia uma pulseira. Delicada, cara, mas nada comparada ao Porsche que a Aurora tinha exibido na entrada. Meus dedos tocaram o metal e eu soube exatamente o que fazer. As lágrimas vieram em silêncio, escorrendo pelo meu rosto com calma, mas exigindo atenção. A risada ao redor morreu. A música de repente parecia alta demais e a tensão encheu o ar. Balancei a cabeça, com a voz trêmula. Irmão, obrigada, mas eu não posso aceitar. Uma garota como eu, que cresceu na miséria, como poderia ser digna de algo tão precioso? Minha irmã é uma estrela no céu. Ela merece o Porsche, as roupas de grife, tudo. E eu deveria me conformar em ter o suficiente para comer e não incomodar ninguém. O silêncio cortou o ar como vidro estilhaçando. Minhas palavras cravaram culpa em cada coração daquela sala. O rosto de Julian empalideceu. Sua voz tropeçou ao tentar explicar. Meus pais o repreenderam com dureza, acusando-o de tratar as filhas de maneira desigual. O sorriso de Aurora ficou congelado, as chaves do carro se enterrando em sua palma de tanto que apertava. Naquela noite, Julian veio até mim, destruído pela culpa, os olhos vermelhos. Colocou à força um cartão preto na minha mão, a voz entrecortada. Há 3 milhões aqui. É para você, Lily. Compre o carro que quiser, algo melhor do que o de Aurora. Vou te dar o melhor de tudo daqui para frente. Virei o rosto, abraçando os joelhos, a voz frágil. Irmão, eu não quero coisas. Eu só sinto que nunca vou importar tanto quanto ela. Está bem, ela esteve com você por 18 anos. Esse laço é algo que nunca vou poder substituir. Julian quase desabou. Enfiou o cartão à força nas minhas mãos e fugiu, incapaz de enfrentar a imagem da irmã verdadeira, frágil e quebrada. Quando a porta se fechou, eu enxuguei as lágrimas. Aurora pensava que era astuta, mas não passava de uma criança jogando contra alguém que já tinha aprendido as regras da sobrevivência. O verdadeiro jogo começou quando James Nordling voltou à cena. James era o noivo de Aurora, o herdeiro de um império corporativo avaliado em bilhões, preparado desde o nascimento para governar. O compromisso tinha sido arranjado muito antes de eu aparecer, com o propósito de assegurar a influência da família Sterling. Mas a minha reaparição repentina sacudiu os alicerces de todos. Cada vez que Aurora proclamava que iria se afastar, cada vez que encenava sua suposta generosidade, o coração dos meus pais sangrava por ela. A mim, olhavam com olhos cheios de suspeita, como se eu fosse uma ladra roubando algo que nunca me pertencera. O primeiro jantar com James foi um espetáculo do início ao fim. Ele chegou em seu terno sob medida, sereno, impecável, perfeitamente cortês. Seu olhar cruzou brevemente com o meu e logo se desviou para Aurora, fazendo-me sentir como um fantasma rondando a mesa da própria família. Eles riram juntos sobre bailes da sociedade, amigos em comum e assuntos nos quais eu não tinha parte. Meus achis tremiam nas mãos, não por nervosismo, mas porque eu já sabia o que aconteceria em seguida. A Aurora se inclinou com sua doçura fingida, colocando comida na minha tigela. Lily, você está magra demais. Coma mais. Sua mão escorregou, deliberadamente descuidada, e um pedaço de carne gordurosa caiu sobre a minha camiseta. A mancha de óleo se espalhou como uma sombra feia pelo algodão gasto. A minha camiseta de $10 do interior virou o centro das atenções, não por palavras, mas por olhares e silêncios. A Aurora fingiu um sobressalto dramático. Ai, me desculpe, Lily. Eu não quis. Sua roupa. As risadas cessaram. Eu olhei para a mancha e, em seguida, levantei a cabeça, com um sorriso leve. Minha voz se quebrou em dor contida. Está tudo bem, irmã. É só uma camiseta velha. Se está suja, vou jogá-la fora. São as únicas roupas que tenho, de qualquer forma. Não como você, que usa marcas que nem reconheço. Eu não devia ter envergonhado a família vestindo algo assim em um jantar. Levantei-me e fiz uma reverência profunda diante de todos à mesa, os ombros tremendo. Perdão, mamãe, papai, Sr. Nordling. Por favor, me desculpem. Cada passo que dei ao me retirar foi calculado, com as costas eretas, meu silêncio mais estrondoso do que um grito. Senti os olhos de James em mim, mudando de Aurora para mim pela primeira vez. Sua expressão era indecifrável, mas consegui notar um lampejo de curiosidade e compaixão. Às minhas costas, a fúria da minha mãe rompeu o ar. Aurora Sterling, veja o que você fez. A Aurora balbuciou desculpas, mas ninguém a escutava. Naquela noite, James me enviou uma mensagem. Você está livre amanhã.
Vou levá-la para fazer compras. Sorri. O peixe tinha mordido a isca. No dia seguinte, cheguei ao shopping com a mesma camiseta manchada de óleo. James franziu o senho assim que me viu. Por que ainda está usando isso? Abaixe a cabeça. É a única camiseta decente que tenho para sair. Seu senho se endureceu. Ele não discutiu. Simplesmente me levou até uma das boutiques mais exclusivas. Os funcionários me olharam com desprezo até verem o cartão dele. E então, o desprezo virou sorrisos bajuladores. James apontou para os vestidos. Qualquer um que cair bem. Empacotem todos. Depois suavizou o tom. Vamos, experimente alguns. Agitei as mãos nervosamente, como um coelho acuado. Não, é caro demais. Eu não posso aceitar. Sua voz se tornou firme. Não é para você. É pela reputação da família Sterling. Quando usa roupas baratas, envergonha a todos nós. As palavras eram duras, mas eu ouvi a bondade desajeitada por trás delas. Deixei que me vestissem com um vestido branco que brilhava sob as luzes. No espelho, uma garota tímida e frágil me encarava. Quando saí, James vacilou por um instante. Depois se voltou para a atendente. Empacote todos. Ao sair, ele carregava mais de uma dúzia de sacolas. Eu o seguia, segurando as alças com a cabeça baixa. Senhor Nordling, obrigada, mas... Me chame de James, interrompeu. Seus olhos eram profundos, impossíveis de ler. Lily Sterling, você não precisa viver com tanta cautela. Você é a verdadeira herdeira da família Sterling. Sorri por dentro, mas, por fora, deixei os olhos se encherem de lágrimas. Mas, no coração deles, Aurora é a verdadeira. Eu não quero tirar nada que pertença a ela. Nem mesmo você, James. Você e minha irmã formam um casal lindo. Desejo felicidade aos dois. Eu só espero conseguir me acostumar com a solidão. Então corri para longe dele, deixando James parado sob a luz brilhante do sol, seu rosto coberto por uma sombra que eu mesma tinha lançado. O jogo de Aurora acabava de mudar, e ela nem percebia que já estava perdendo. Na manhã seguinte àquele passeio, a casa parecia conter a respiração, como se esperasse para ver em qual direção o vento sopraria. Acordei com a luz do sol se espalhando pelo piso, o tom suave das minhas paredes ainda intacto e uma bandeja de café da manhã diante da minha porta. Ao lado da chaleira, uma nota escrita com a letra impecável da minha mãe. Descanse bem. Diga-me se precisar de algo. Havia uma segunda nota, em uma caligrafia mais desleixada e com cheiro leve de café. Era de Julian. Adiei sua aula de piano para a tarde para que pudesse dormir mais. Também liguei para a boutique e pedi que trocassem qualquer peça que não servisse. Coloque na minha conta. Sorri, dobrei os bilhetes e os guardei na gaveta onde colecionava pequenas provas de que eu existia. Depois de tantos anos sendo ninguém, cada gesto de cuidado era como um ponto fechando uma ferida. Ainda assim, eu não esquecia o que aquela casa realmente era. No mundo dos Sterling, a emoção era moeda. Aurora tinha negociado com isso durante 18 anos. Eu aprendi a taxa de câmbio em apenas uma semana, e já estava lucrando. No almoço, minha mãe segurou minha mão, quase tímida. Lily, você está confortável aqui? Diga-me se não estiver. Podemos ajustar qualquer coisa. Agradeci e mexi na salada com delicadeza resignada. A Aurora observava do outro lado da mesa, com um sorriso gentil e os olhos calculistas. Ela esperava que James me apagasse do tabuleiro com um único movimento do seu cartão. Mas, em vez disso, algo havia mudado. Ele não tinha respondido a nenhuma de suas mensagens durante toda a manhã. Ela não sabia o que estava escapando de suas mãos. Apenas sabia que algo estava. À tarde, meu pai voltou da cidade mais cedo do que o habitual, a gravata frouxa e uma ruga discreta na testa. Pediu-me que o acompanhasse ao escritório, um lugar que cheirava a couro e a decisões antigas. Sua voz era firme, mas não dura. James oferecerá um almoço dentro de 3 dias para o conselho e alguns sócios, disse. Não é um evento formal, mas os eventos dos Nordling nunca são apenas sociais. Estarão observando. Espera-se que Aurora compareça, é claro. Ele fez uma pausa, e percebi que as próximas palavras eram as que tinha debatido consigo mesmo o dia todo. Quero que você também vá. Pisquei com a quantidade certa de incerteza. Eu? Por que eu? Porque você é uma Sterling. Respondeu simplesmente. O mundo precisa ver que você faz parte desta família. Ele tinha razão, mas eu também ouvi a outra metade da frase que ele não disse. O mundo precisa ver qual Sterling tem verdadeiro peso. Aurora soube do almoço durante o jantar e bateu palmas, o som claro e agudo. Maravilhoso. Lily pode sentar ao meu lado. Eu a apresentarei a todos. Abaixei os cílios. Se for um incômodo, posso ficar em casa. Só os envergonharia. Minha mãe apertou meus dedos. Você não vai envergonhar ninguém. E não se sentará ao lado de Aurora. Vai se sentar ao meu lado. O sorriso de Aurora se tensionou. Mas ela se recuperou rápido. Claro, mamãe. Devemos ajudar Lily a escolher algo apropriado. Não fomos às compras juntas. Pela manhã,
Ela saiu com nossa mãe para um ateliê privado que frequentava desde seus dias de debutante. Eu deixei que Julian me levasse a um alfaiate simples, mais interessado no caimento do que em marcas. Aurora chegaria com um vestido que todos reconheceriam de uma fotografia de passarela. Eu chegaria com um vestido que ninguém reconheceria, mas que sussurrava escolhas cuidadosas em cada ponto de costura. Eu não estava competindo com ela. Estava substituindo o tabuleiro que ela acreditava possuir. No dia do almoço, o céu tinha aquele azul nítido que transforma qualquer fotografia em um cenário perfeito. A propriedade dos Nordling, nos arredores da cidade, possuía caminhos impecáveis e sebes aparadas com tanta precisão que pareciam mais um símbolo de controle do que de beleza. Vi James próximo à varanda, o rosto sereno e concentrado, enquanto um garçom passava com uma bandeja. Ele ergueu os olhos. O olhar encontrou o meu, parou por um instante e então mudou de forma quase imperceptível. Seus ombros relaxaram. Ele ergueu a taça em um gesto de reconhecimento. Aurora percebeu. É claro que percebeu. Deslizou entre um grupo de convidados e tomou o braço dele com a naturalidade do costume. James, disse ela, com uma voz calorosa o bastante para microfones que não estavam ali. Você parece exausto. Tem trabalhado demais outra vez? Ele não se afastou, mas também não se inclinou em direção a ela. Cumprimentou-me com cortesia, nada mais. Para quem sabia ler entre as linhas, aquela cortesia era um abismo. Fingi não notar a distância que ele mantinha e me voltei para conversar com uma mulher de cabelos prateados, vestida em um cinza suave, que trazia no rosto a expressão de uma gaveta trancada à chave. Apresentou-se como membro do Conselho dos Nordling. Havia ferro sob sua seda. Falamos banalidades durante alguns minutos. O clima, a arte, as reformas do museu. Então, ela inclinou a cabeça. Diga-me, senhorita Sterling, você tem interesse em finanças? No meu mundo, essa pergunta não era casual. Sorri com humildade e uma ponta de curiosidade. Ainda não sei o suficiente para me interessar de verdade. Essa é a resposta honesta. Mas eu gosto de entender como as coisas se movem. O dinheiro, as pessoas, as linhas de influência. Como uma única decisão em uma sala pode mudar o ar em todas as outras durante um ano inteiro. A mulher de cinza me observou por cima da taça. A maioria responde com um slogan. Você responde com causa e efeito. Onde aprendeu isso? Nas fazendas, respondi. Quando se rota um cultivo, planeja-se com um ano de antecedência. Quando não se faz, planeja-se para uma fome. Ela soltou uma risada breve, metálica. Gostei dela de imediato, o que era útil, porque suspeitava que fosse do tipo que escolhe vencedores. Ela se afastou com uma expressão pensativa, e em seu lugar surgiu um homem com um relógio pesado, depois outro e mais outro. Eu falava pouco, fazia perguntas, dava espaço para que os outros mostrassem sua experiência, que é a forma mais sincera de adulação. E quando falava, era com cuidado. Depois de uma hora, até os garçons tinham mudado a maneira de me olhar. Aurora tentou me dobrar sob a sombra da sua boa vontade. Apresentou-me a uma herdeira de uma família tradicional, a um jovem fundador de tecnologia inquieto e a um político que nada dizia, mas insinuava tudo. Cada vez, Aurora acrescentava um comentário sobre como eu ainda estava me adaptando, como era tímida, como tudo aquilo era novo para mim. E cada vez, minhas respostas lembravam aos ouvintes que eu aprendia rápido e reclamava devagar. E quem reclama devagar é muito difícil de acusar. O almoço terminou com discursos que não foram chamados de discursos. James agradeceu aos sócios pela confiança e ao conselho pela estabilidade durante um trimestre volátil. Foi breve. Quando terminou, a mulher de cinza procurou-me com o olhar e fez um aceno mínimo, como se tivesse encontrado uma peça de quebra-cabeça e gostasse de onde ela se encaixava. Aurora percebeu o gesto e sorriu como se lhe pertencesse. Sempre tinha pertencido a ela. Essa certeza era a única coisa que eu precisava quebrar. Na manhã seguinte, uma fotografia apareceu em uma pequena página de fofocas que se alimentava de sombras mordazes. Mostrava-me saindo do carro de James em frente ao shopping, com as mãos cheias de sacolas e a cabeça baixa. Uma imagem recortada fazia parecer que ele tinha segurado meu pulso de maneira imprópria para um homem comprometido com a minha irmã. A manchete fez o resto. Os empregados começaram a sussurrar na lavanderia. Na hora do almoço, os murmúrios já tinham chegado à sala de jantar. Meu pai estava rígido. Minha mãe, ferida. Aurora se sentou com as mãos entrelaçadas e uma expressão de graça dolorida. Lily, disse suavemente, você deveria ter mais cuidado. As pessoas não conhecem o seu coração. Podem interpretar mal. Eu sei que você nunca me machucaria de propósito. Havia uma linha traçada na areia, e Aurora a tinha desenhado com açúcar. Se eu a cruzasse com raiva, pareceria culpada. Se recuasse, pareceria fraca. Então, fiz o que sempre fazia, dobrei-me. Me desculpe, falei, com a voz quebrada como se a desculpa me dilacerasse. Foi culpa minha. Não estou acostumada a ser observada.
O Sr. Nordling só me ajudou a escolher um vestido para que eu não envergonhasse a família outra vez. Só isso. Julian empurrou a cadeira para trás. Chega. Fui eu quem pediu a James que a levasse. Olhou para nossos pais. Porque eu tinha uma reunião com o empreiteiro e mamãe estava ocupada com o comitê de caridade. Não punam Lily por causa de uma fotografia com uma legenda escrita por alguém que nunca nos viu. Aurora voltou-se para ele, serena na superfície, mas com os olhos faiscando. Não estamos punindo ninguém, Julian. Estamos protegendo Lily. Ela não entende como é fácil as pessoas distorcerem as coisas. Mordi o lábio. Minha irmã tem razão. Eu não entendo. Só sei que continuo trazendo problemas para vocês. Vou ficar no meu quarto por um tempo. Não sairei. Minha mãe prendeu a respiração como se tivesse levado um tapa. Você não fará isso. Podemos lidar com um boato. Aurora, ligue para sua amiga de relações públicas e peça que prepare uma nota. Diremos que os Nordling nos ajudaram a dar as boas-vindas a Lily na cidade. Essa é a verdade. Ela lançou um olhar ao meu pai. E não falaremos mais disso. Dessa vez, meu pai concordou. Já tinha vivido o bastante para saber que alimentar lobos só os ensina a voltar com amigos. Ordenou ao pessoal que ignorasse qualquer chamada de tabloides e rejeitasse fotógrafos na entrada. O rumor não morreu, mas ficou sem alimento. Aurora não suportava a fome. 2 dias depois, entrou no meu quarto enquanto eu me banhava e deixou uma pequena caixa de joias na primeira gaveta da minha penteadeira. Depois chamou mamãe com a voz trêmula. Quando ela chegou, Aurora já chorava. Não encontro a pulseira da vovó, disse, tremendo como se tivesse febre. Aquela que ela me deu no meu aniversário de 18 anos. Procurei por toda parte. E Lily disse que não a tinha visto, mas não aparece em lugar nenhum. Mamãe, você acha que... A criada a interrompeu, os olhos arregalados. Senhora, acabei de ver uma caixinha na penteadeira da senhorita Lily. As palavras escaparam de sua boca como se fossem faíscas. Abriram minha gaveta. A pulseira estava ali, enroscada como uma serpente que tivesse engolido o próprio rabo. Minha mãe vacilou. Ela amava a própria mãe como minha avó amava ser obedecida. A pulseira era uma relíquia, uma corrente de pequenos elos quadrados com pedras discretas, mas carregadas de história. Por um instante, o quarto foi apenas ar e acusação. Entrei descalça, o cabelo ainda úmido, a bata amarrada na cintura. Congelei. Depois cobri a boca com a mão, como se pudesse conter o choque com os dedos. Eu a peguei emprestada hoje de manhã, sussurrei. Queria ver se combinava com o vestido que penso usar na gala de caridade. Tinha a intenção de pedir permissão mais tarde. Tive medo que me dissessem não. Engoli palavras que me obriguei a tragar. Me desculpem. Vou devolvê-la agora mesmo. Aurora deu um passo à frente, as palmas abertas. Está tudo bem, Lily. Você só pegou emprestada. Mas da próxima vez, peça a mim primeiro. Minha mãe se voltou para ela lentamente. Pedir a você. Que escolha curiosa de palavras. Aurora piscou, hesitante. É minha, não é? A vovó me deu. Mamãe abriu a caixa novamente, ergueu a pulseira contra a luz e bateu em um dos elos com a unha. Aurora, quando foi que decidiu substituir as pedras autênticas por vidro? A respiração de Aurora falhou. Eu nunca faria isso. Mamãe não sorriu. Estava cansada de uma forma que eu nunca tinha visto antes, como se tivesse sustentado um teto durante meses, e de repente, percebesse que a casa continuaria de pé mesmo se descansasse sobre as colunas. O recibo da avaliação está na minha escrivaninha, disse. Fiz examinar a peça 3 semanas depois do seu aniversário para fins de seguro. Lembro-me dos números. E lembro-me da criada que foi despedida do seu andar 2 meses depois porque o primo dela tinha uma casa de penhores e um par de brincos com uma história semelhante terminou lá. Eu não disse nada porque odiava humilhá-la. Mas não ficarei calada agora. Aurora olhou para a pulseira como se ela própria a tivesse traído. Depois me encarou. Pela primeira vez, sustentei seu olhar com calma, sem lágrimas, sem tremores. Meu silêncio falava por mim. Se eu tivesse querido armá-la, teria gritado ladra primeiro. Não o fiz. Mas você fez. Mamãe devolveu a pulseira à caixa e colocou-a em minhas mãos. Guarde no seu toucador por enquanto, Lily. Decidirei o que fazer com ela mais tarde. Aurora se encolheu como se tivesse levado um golpe. Senti uma pontada de compaixão que tinha o gosto da vitória. Ela sempre acreditara que a casa era sua porque chorava mais alto. Agora, suas lágrimas estavam lavando o chão sob seus pés. À noite começaram as lições. Não as que Aurora tivera, cheias de posturas, valsas e como segurar uma taça de champanhe em uma escadaria sem derramar uma gota. As minhas eram diferentes, silenciosas. Julian contratou um tutor que já havia ensinado filhos de diplomatas a detectar uma manchete antes que fosse escrita. Aprendi onde me posicionar em uma fotografia de grupo se quisesse ser visível ou invisível, o que nunca dizer a um entrevistador, mesmo que ele jurasse que seria em off.
E como ler a estrutura de um contrato de sociedade sem me perder nas mentiras educadas que os advogados chamam de linguagem. Meu pai começou a me levar às suas reuniões da fundação. Não me apresentava como herdeira, mas como a filha que fazia perguntas demais. Isso desarmava as pessoas e me ensinava mais do que qualquer livro. Minha mãe me levou à ala do hospital que o comitê dela financiava. Ela sempre tinha doado com elegância. Pela primeira vez desde a minha chegada, a vi doar com sinceridade. Não por fotografias. Não por favores. Quando segurou um bebê prematuro através das paredes plásticas de uma incubadora, chorou sem esconder. Eu fiquei ao lado dela e, por um minuto, sustentei com ela à beira do mundo. James visitou a casa 2 vezes na semana seguinte. A primeira foi por negócios, ou assim disse. Falou com meu pai no escritório e partiu em 20 minutos. A segunda vez, chegou com uma pequena pilha de pastas que pareciam ter sido disputadas por 3 departamentos antes que ele as confiscasse. Perguntou por mim no vestíbulo. Aurora abriu a porta e precisou chamar uma criada para que viesse me buscar. Ele me mostrou gráficos, entradas em mercados, riscos da cadeia de suprimentos de um programa piloto que queria lançar no próximo trimestre. Não era um teste, e mesmo assim foi. Escutei, fiz uma pergunta inesperada sobre um gargalo em um porto que ele havia ignorado, e James recostou-se na cadeira como se ela tivesse se movido sozinha. Quem lhe ensinou a pensar assim? Perguntou. As pessoas com menos opções me ensinaram a pensar em opções. Respondi. Quando você tem uma única vaca e alguém pede para sacrificá-la em um banquete, aprende muito rápido a dizer não. Ele sorriu, de verdade, e parecia mais jovem. Fechou a pasta e a empurrou na minha direção. Fique com isto. Se se entediar, marque e me devolva. Hesitou um instante. Ou venha dar um passeio comigo. Os jardins estão tranquilos a esta hora. Aurora apareceu nesse momento com uma bandeja de chá. Ao ver a pasta perto do meu joelho, colocou as xícaras com cuidado excessivo, como se a delicadeza pudesse fazer barulho o suficiente para encobrir a mudança que se insinuava. Eu não posso ficar, disse ela. Prometi à mamãe que passaria na oficina da beneficência. Lily, você deveria descansar. Teve uma semana ocupada. Olhei para James e depois para Aurora. Não demorarei. 10 minutos. Os bordos estão lindos no Jardim Sul. Mas não fomos pelo caminho do sul. James conduziu-me até uma sebe comprida, onde o ruído da cidade desaparecia e era possível ouvir apenas os próprios passos. Caminhou com as mãos nos bolsos por um tempo. Fui injusto com você no início, disse, por fim. Não tentei vê-la. Só tentei não trair o que já estava prometido. Isso não é o mesmo que respeito. Eu lamento. Deixei o silêncio se estender antes de assentir. Obrigada por dizer. O respeito importa mais do que promessas quando essas promessas foram arranjadas por outros. Ele parou. Quando falou de novo, o ar mudou. Aurora e eu anunciaremos o adiamento do noivado na gala da próxima semana. Concordamos que é o mais prudente enquanto as famílias se adaptam. As famílias não se adaptam, disse suavemente. Elas escolhem. Ou fingem escolher, e depois a escolha vem de qualquer forma. Algo parecido com alívio passou pelo rosto dele. Olhou para casa, depois de volta para mim, e balançou a cabeça como se tivesse estado prestes a dizer demais. Nos veremos na gala, disse. E deixou-me ali, sob um céu tão claro que parecia um desafio. A semana correu até a gala e cada dia pareceu um degrau em uma escada sustentada por mãos alheias. A Aurora redobrou os esforços pela perfeição. Tinha provas de figurino todas as manhãs. Ensaiava o discurso para o leilão beneficente. Algumas palavras simples de boas-vindas e um lembrete da ala do hospital financiada pela família. Treinava um sorriso no espelho que não tremesse. Contava a si mesma uma história em que ainda possuía o final. Na véspera da gala, bateu à minha porta e entrou sem esperar resposta. Encostou-se nela como se precisasse de sua força. Pela primeira vez, não havia lágrimas. Você o quer? Perguntou. Não fingi não entender. O que eu queria não era o mesmo que o que era possível. Olhei para ela e disse a verdade. Quero estar livre da fome que torna as pessoas cruéis. Se isso significa que não o quero, então não. Se significa que não quero brigar com você por um homem que você não ama tanto quanto ama vencer, então também não. Não o quero dessa forma. Ela soltou uma risada breve, sem alegria. Você sempre fala como se contasse uma parábola. É exasperante. Afastou-se da porta. Para que saiba, eu não escolhi esse noivado, mas escolhi tudo que veio junto. É difícil separar uma pessoa de um império quando o império é feito sob medida para essa pessoa. Parou. Se ferir nossos pais, nunca a perdoarei. Se eu os ferir, nunca me perdoarei, respondi. Ambas acreditamos, e isso nos surpreendeu. Ela saiu sem bater a porta. A gala foi realizada em um salão de vidro à beira do rio, que transformava as luzes da cidade em constelações. Os Sterling chegamos como uma família. Os 4 descendo do carro de uma forma que parecia coreografada. Não era. Era um ritmo aprendido quando as câmeras ensinam a andar de queixo erguido, dizendo,
Somos história, não espetáculo. Lá dentro, os convidados se levantaram ao nos ver entrar. Um quarteto de cordas desenrolava uma fita longa e brilhante de som. Os garçons deslizavam com bandejas reluzentes. Ao fundo, um pequeno palco e um púlpito simples aguardavam discursos que seriam chamados de gratidão. Reconheci a mulher de cinza do almoço dos Nordlin perto de uma coluna. Ela assentiu uma vez. Eu respondi com outro aceno. James chegou acompanhado de 2 membros do conselho e de sua irmã, que me olhou com interesse aberto e lhe sussurrou algo ao ouvido que não arrancou um sorriso. Ele cumprimentou meus pais, apertou a mão de Julian e depois inclinou a cabeça para mim com aquela serenidade cortês que, para olhos desatentos, não significava nada, mas para quem sabe observar, era sinônimo de controle. A Aurora vigiava tudo a poucos passos de distância. Estava deslumbrante em um vestido dourado pálido que parecia tecido com a própria luz. Por um instante, vi a garota dentro da atuação, assustada e teimosa, e estive a ponto de estender-lhe a mão. O leilão correu bem. As pessoas doavam porque doar em público é uma forma de ser visto sem precisar confessar mais nada. Então, as luzes mudaram e o mestre de cerimônias anunciou uma breve mensagem da família Nordlin. A atenção do conselho se voltou em uníssono. A sala reconheceu um anúncio assim que ouviu o redobrar escondido dentro de uma única frase. Aurora colocou-se ao lado de James no púlpito, suas silhuetas elegantes e alinhadas. Ela respirou fundo. Ele deixou as anotações de lado e não voltou a olhá-las. Obrigado pela amabilidade e pelo apoio, disse James. Nossas famílias estão gratas por poder construir juntas para o bem da cidade. Depois de uma discussão cuidadosa, e com respeito pelas mudanças que nossas famílias viveram neste ano, Aurora e eu decidimos adiar nosso noivado. Acreditamos que é a melhor decisão para todos, enquanto nos concentramos em nossas respectivas responsabilidades. Lá estava, limpo. Eu esperava que Aurora sorrisse, assentisse e recuasse com elegância. Em vez disso, vacilou e se apoiou na borda do púlpito. A sala murmurou com preocupação contida. Ela se endireitou com esforço visível e tentou falar, mas a voz saiu fraca. Esperamos contar com a bênção de vocês, disse, erguendo o queixo. As luzes revelaram uma fissura, depois outra, na porcelana do seu controle. Obrigada por compreenderem. Desceram juntos do palco, mas não desceram unidos. Ao chegar ao salão, James soltou a mão dela de um jeito que ninguém chamaria de grosseiro, mas que ninguém confundiria com afeto. A Aurora olhou para o espaço entre as palmas como se fosse um veredito. Depois ergueu os olhos e me encontrou do outro lado da sala. E, pela primeira vez desde o meu retorno, parecia uma criança que tinha perdido algo e não sabia como chorar. Deixei minha taça na mesa e caminhei até minha mãe, que já se preparava para ser gentil com todos ao mesmo tempo. No caminho, cruzei-me com a mulher de cinza. Ela me deteve com um leve toque no cotovelo que quase não existiu. Não chore esta noite, disse. Apenas observe. Fiz o que me pediu. Observei quão rápido as pessoas se adaptavam a uma nova disposição de planetas. Observei como um rumor podia morrer sem funeral se ninguém lhe levasse flores. Observei meu pai relaxar um grau que eu não via havia anos. Observei meu irmão se colocar entre duas conversas e guiá-las como um homem que havia crescido em silêncio. E observei a Aurora recolher-se no papel da filha perfeita, cada gesto preciso, cada sorriso impecável, os olhos envidraçados e ilegíveis. Quando terminaram os discursos e a orquestra iniciou uma melodia que ensinara milhares de casais a se balançar em sintonia, James me encontrou perto de uma exposição de fotografias da nova ala do hospital. Parecia um homem que tinha reescrito uma linha de código e esperava para ver se o sistema iria ruir ou funcionar melhor. Obrigado por não complicar ainda mais, disse ele. Dei de ombros. Eu não fiz nada. Às vezes, não fazer nada é tudo, respondeu. Hesitou um instante. Não sei como será o amanhã, mas sei que isto pareceu certo. O amanhã sempre se parece com o hoje, até que deixa de se parecer. E então se torna algo que não tem nome, falei suavemente. Ele riu uma vez, sem dureza. Boa noite, Lily. Boa noite, James. Saímos do salão como família. No carro, minha mãe apertou minha mão sem dizer palavra. Meu pai olhou pela janela e pigarreou, como se tivesse estado prestes a dizer tenho orgulho de você e decidido guardar para um dia em que essas palavras mudassem o formato de uma sala. Julian me lançou um olhar e murmurou depois. Queria dizer que conversaríamos na varanda, sob o bordo que deixava cair suas folhas como se o céu tivesse incendiado um pouco e depois se perdoado. Ao voltarmos à mansão, assim que a porta se fechou, Aurora passou por mim no vestíbulo e subiu as escadas, com uma mão no corrimão e a outra presa ao próprio corpo. Segui-a com o olhar até que dobrasse a esquina. Depois fiquei ali, parada, naquela casa silenciosa que quase tinha se transformado no palco da peça errada, e soltei o ar devagar. Não estava triunfante, nem sequer aliviada. Estava apenas presente. E, para uma garota que passará anos sendo fantasma, a presença era uma vitória que ninguém poderia me tirar.
No espelho ao pé das escadas, vi meu reflexo de relance. O vestido me caía bem. A moça também. Não porque a casa tivesse mudado, mas porque eu aprenderá quais salas precisavam do meu silêncio e quais precisavam da minha voz. Virei-me e subi ao meu quarto, o único lugar da casa onde as paredes ainda guardavam a cor que minha mãe havia escolhido para uma bebê que se perderá e depois voltará. Abri a gaveta onde guardava minhas provas e acrescentei um cartão com meu nome, retirado do banquete da gala. Era apenas papelão com tinta, mas significava que, em uma sala cheia de nomes, o meu estava entre eles. O amanhã seria mais difícil. A Aurora não se retiraria para sempre. O adiamento era apenas uma trégua. O conselho murmuraria. Os tabloides rondariam. A família poria à prova o que eu havia aprendido naquela noite. James teria de decidir se a prudência ou a coragem seriam a língua da sua vida. E eu teria de decidir o que queria que não estivesse definido pela vitória. Apaguei a luz e me deitei na escuridão. A casa se acomodou ao meu redor com ossos antigos e histórias velhas, com quartos pintados em cores que combinavam com quem os havia habitado por mais tempo. Em algum lugar do corredor, ouvi minha mãe se mover suavemente, como se movem as mães quando passam diante das portas e contam as respirações dos filhos. Fechei os olhos e deixei que o sono me encontrasse. Na manhã seguinte, haveria flores sobre a mesa do café, um comunicado cortês em 2 páginas da internet e 3 fotógrafos rejeitados na entrada. Ouvir-se-ia a voz do meu pai ao telefone, dizendo a alguém que a família estava unida, o tilintar da pulseira da minha mãe ao servir café e a silhueta de Julian apoiado no batente da porta com um plano secreto para me ensinar a blefar sem cartas. Aurora estaria na varanda fingindo que o ar não lhe doía nos pulmões. James estaria em algum ponto da cidade, fazendo uma ligação que não podia delegar. E, pela primeira vez desde o meu retorno, também estaria a certeza silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse dali em diante, não aconteceria sem mim. A gala mudou o ar dentro da mansão Sterling. Não foi barulhento, mas foi duradouro. Pela primeira vez desde minha volta, já não me tratavam como uma sombra grudada ao brilho de Aurora. Passaram a me olhar com respeito cauteloso, do tipo reservado a alguém que talvez importe amanhã, ainda que ontem não importasse. A Aurora odiava. Via isso no tremor de suas mãos ao escovar o cabelo, na maneira como sua risada se quebrava antes de terminar. Ela sempre viverá do aplauso. Agora, o aplauso era ralo, e, pela primeira vez, ela podia ouvir o silêncio entre um e outro. Acordei no dia seguinte com um novo tipo de atenção. Minha mãe pediu a minha opinião sobre a próxima gala beneficente, não a de Aurora. Meu pai me convidou para o escritório enquanto revisava os projetos da fundação. Julian me perguntou se eu queria acompanhá-lo até a cidade. Eram coisas pequenas, mas, em uma família como os Sterling, as coisas pequenas moviam a gravidade. Eu não me regozijei. Isso teria sido óbvio demais. Em vez disso, abaixei os olhos, agradeci suavemente e deixei que o peso da culpa e do amor fizesse o meu trabalho. Aurora, no entanto, recusava-se a ceder. Voltou a tentar com sabotagens sutis, testando cada esquina da minha paciência. Numa tarde, com convidados na propriedade, ela acidentalmente derramou vinho tinto sobre a saia do meu vestido claro. A desculpa estava ensaiada, as lágrimas eram perfeitas, mas, antes que pudesse falar, Julian já me havia afastado e ordenado à criada que trouxesse outro vestido. Os convidados notaram. Minha mãe notou. As lágrimas de Aurora caíram no vazio e não aterrissaram em lugar algum. Ela estava perdendo o poder no qual sempre confiara. E sabia disso. Nessa noite, encontrei-a sentada sozinha no jardim, o cabelo dourado prendendo a luz das lâmpadas. Por um instante, não parecia minha rival, mas uma jovem obrigada a interpretar um papel por tempo demais. Ela me olhou de relance, os olhos cansados, e sussurrou. Por que você não pôde continuar perdida? Tudo era perfeito até que voltou. Ajoelhei-me ao seu lado e respondi com uma honestidade tranquila que tinha gosto de crueldade e de bondade. Não era perfeito, Aurora. Era emprestado. E o que é emprestado sempre se devolve. Ela virou o rosto em silêncio, mas seus ombros estremeceram. Depois da gala, James foi se distanciando cada vez mais dela. O noivado adiado transformou-se em silêncio. Aurora tentou alcançá-lo com flores, telefonemas, visitas, mas James começava a enxergar através das camadas de atuação que ela havia construído. Quando lhe falava, sua voz era educada e contida, a voz de um homem que já tinha saído da sala, ainda que o corpo permanecesse nela. Comigo, era cauteloso, sim, mas essa cautela começava a assumir outra forma. Curiosidade que temia se tornar desejo. Numa tarde, ele voltou com uma pasta debaixo do braço, o gesto sério. Meu pai estava em reunião, minha mãe no hospital, Julian mergulhado nas reformas. A casa estava estranhamente silenciosa. James pediu para me ver no jardim. Da janela do andar de cima, Aurora nos observava, mesmo acreditando que eu não notava. Colocou a pasta sobre a mesa de pedra. São propostas para uma fusão, explicou. Se for concretizada, decidirá a próxima década da minha empresa. Quero que leia. Olhou-me nos olhos. Não, Aurora. Você. Baixei o olhar. Por que eu? Por que você vê de forma diferente? Respondeu. Não fala para impressionar. Faz as perguntas que importam.
Eu não preciso de elogios, Lily. Preciso da verdade. Abri a pasta, meus dedos roçando as páginas novas, e examinei os gráficos. Meu coração batia forte, não de medo, mas pela consciência do que significava aquele momento. Aurora havia sido criada para isso, treinada em etiqueta, moldada em aparências, e, ainda assim, James não trouxera o futuro do Império para ela, mas para mim. Quando ergui a cabeça, deixei que meus olhos brilhassem na medida certa. Vou tentar, mas não quero tirar nada que pertença à minha irmã. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa. O que pertence à sua irmã não é o mesmo que o que pertence a você. Não confunda as duas coisas. Suas palavras continuaram ressoando em meu peito muito depois de sua partida. Fiquei no jardim até que as lâmpadas se apagaram, olhando as estrelas, sabendo que o mundo de Aurora se estilhaçava, e nada poderia detê-lo. A tempestade estourou uma semana depois. Deveria ser apenas um jantar tranquilo em família. Meu pai na cabeceira, minha mãe ao lado, Aurora radiante mas frágil, Julian brincando para aliviar o ambiente. Então James chegou, sem convite, com o rosto indecifrável. Cumprimentou meus pais com cortesia e se voltou para Aurora. Precisamos conversar. Ela se enrijeceu, o garfo suspenso no ar. Claro, James. Depois do jantar. Não, interrompeu. Agora. A sala se crispou. Meu pai franziu a testa, minha mãe pousou a faca na mesa. Aurora levantou-se, pálida, e o seguiu até o salão. Nenhum de nós pretendia ouvir, mas suas vozes subiram, agudas, incapazes de se conter entre paredes. Você sabia, disse James, com voz de ferro. Sabia que os documentos que entregou ao meu assistente estavam adulterados. Aurora arfou. Eu não. Pare de mentir, cortou. A diretoria rastreou. O vazamento veio do seu e-mail. Você tentou sabotar a fusão, Aurora. Tem ideia do que fez? O grito dela dilacerou o ar. Eu fiz por nós. Pelo nosso noivado. Por nossas famílias. Se você se fundisse, ficaria poderoso demais e Lily ficaria com tudo. Eu estava protegendo o que é meu. O silêncio que se seguiu foi denso, condenatório. A voz de James caiu como um veredito. Você já perdeu o que era seu. A Aurora saiu correndo, os olhos vermelhos, o rosto encharcado em lágrimas. Tropeçou em mim no corredor. Sua mão roçou a minha em um instante desesperado. Murmurou com a voz quebrada. Você me arruinou. E desapareceu escada acima. James saiu momentos depois, sereno, porém sombrio. Seus olhos encontraram os meus, e naquele segundo algo passou entre nós. Reconhecimento, inevitabilidade, um peso partilhado sem nome. Meu pai ergueu-se, severo, e disse a James que conversariam no dia seguinte. Minha mãe me olhou com tristeza e compaixão, como se entendesse que o colapso de Aurora significava a minha ascensão, e que nenhum dos dois vinha sem custo. Aurora deixou a mansão 2 dias depois. Ninguém disse em voz alta, mas ela tinha sido exilada sem que a palavra fosse pronunciada. Mudou-se para um apartamento menor que a família possuía no centro. Minha mãe a visitava, deixava refeições na porta, implorava-lhe que perdoasse. Meu pai lhe destinou uma mesada, discreta mas firme. Julian escreveu cartas que nunca foram respondidas. Eu fiquei à janela no dia em que o carro partiu com suas malas, observando a irmã que viverá a minha vida durante 18 anos desaparecer na noite da cidade. Uma parte de mim quis correr atrás e dizer que poderíamos compartilhar, mas a outra sabia que existem batalhas em que não resta espaço para tréguas. Aurora não perdeu porque eu a destruí, mas porque acreditou que lágrimas seriam suficientes para governar para sempre. A casa parecia mais leve sem ela, mas também mais vazia. Herdei seu lugar à mesa, sua cadeira ao lado da minha mãe nos eventos beneficentes, seu papel nas apresentações do meu pai. Tornei-me a filha que importava. E, ainda assim, nunca esqueci a forma como a Aurora me olhou certa vez no jardim, sussurrando. Por que você não pôde continuar perdida? Essa pergunta me perseguiria durante anos, mesmo quando o mundo me aceitasse como a verdadeira Sterling. James começou a nos visitar com mais frequência depois disso, às vezes por negócios, outras sem nenhum pretexto. Nossas conversas se tornaram mais longas, nossos silêncios mais confortáveis. Ele nunca se apressou, nunca me pressionou, mas eu via a mudança em seus olhos. Já não era pena nem curiosidade. Era algo mais sólido, algo real. Quando, finalmente, me pediu para caminharmos outra vez pelos jardins, não hesitei. E quando disse, com convicção serena, você não é a sombra da sua irmã. Nunca foi. Eu acreditei. Os meses passaram. A fusão dos Nordling se concretizou, mais sólida do que todos esperavam, e o império de James se expandiu. A Fundação Sterling ganhou influência graças à reputação renovada dos meus pais, e Julian provou ser uma mão firme nos negócios da família. Quanto a mim, encontrei-me no centro de uma vida que nunca havia escolhido, mas na qual aprenderá a sobreviver. Minhas lágrimas abriram a porta, mas foi a minha força que me manteve dentro. Numa tarde de primavera, enquanto as magnólias floresciam ao longo da varanda, James parou ao meu lado e perguntou, não com espetáculo, mas com sinceridade. Lily Sterling, você me permitirá caminhar ao seu lado, não pelas famílias, não pelo dever, mas porque eu escolho você. Pela primeira vez, não chorei. Sorri. Sim. E, enquanto o sol se punha sobre a propriedade Sterling, pintando as paredes com luz dourada, soube que o mundo no qual eu havia caído finalmente era meu.
Não porque o tivesse roubado, nem porque tivesse implorado, mas porque aprenderá a viver nele de cabeça erguida. A ausência de Aurora seguia sendo uma sombra, mas já não era uma corrente. Eu esperava que, em algum lugar da cidade, ela encontrasse uma vida não construída sobre lágrimas, mas sobre verdade. Quanto a mim, a minha já havia começado. A história da filha perdida chegava ao fim. A história de Lily Sterling estava apenas começando.